O empresário do Ener Valencia, o Gonçalo Vargas. O Gonçalo. Grande Vargas, Gonçalo. ele deu uma entrevista, Pedro, ao Diário Olé, não da Argentina, do Equador, que é grande tanto quanto... É o mesmo, só que é uma versão do Equador. Equatoriana, né? Claro. E o Valencia hoje está na capa do Diário Olé. E na matéria e na entrevista com o Chalo Vargas, é perguntado para ele a possibilidade de o Ener Valencia deixar o estádio Beira-Rio. O Valencia tem contrato com o Inter até junho de 2026. O Gonçalo, ele uma graninha, não fechou as portas para uma saída do Valencia. Opa. O que ele disse? Ele disse que 2 clubes grandes do futebol brasileiro conversaram com ele, e a informação que vem do Rio é de que o Flamengo seria um desses clubes a buscar informações, a conversar. Sim. Flamengo. Com o Chalo. Não renovou Cholo, com o Gabigol né? ainda? Cholo. E não tem o Pedro, Não, né? perdeu, Pedro né? tá Perdeu, voltando. Gabigol, não tem o Pedro ainda não Perdeu o voltou. Pedro, né? Seria o Flamengo tá Flamengo, precisando. o Flamengo, um desses clubes. E não Atlético revelou Mineiro. outro. Pode ser daqui a pouco. Porque a Rádio Tupi informou no meio de semana que poderia ser o Atlético Mineiro que vendeu o Paulinho, tá cheio do ouro. Então, daqui a pouco ele confirma o interesse O de Atlético 2 tá sem grandes. técnico ainda, né? Vamos ver o diretor do Inter que está aqui no programa. Por favor. Dá para fazer negócio? Dependendo da proposta, sim, Pedro. O jogador custa muito, muito dinheiro e pode render boa grana. o que está numa acontecendo com transferência. ele, o que aconteceu com ele. Boa grana, eu não sei. O que é boa grana para um jogador de 35 anos? 35 anos. É um jogador que vai fazer contrato de 2 anos. Sei lá, 10 milhões de euros. Não, sei Não se chega a tudo vende, isso. Pedro. Não vejo. Não. O Flamengo sabe, Não esse é o vende. preço que o Inter paga pela sua crise financeira e por todos os problemas que tem e tudo vem a público, né? A situação financeira do Inter está publicizada. Sim, o Flamengo sabe disso e vai chegar assim, cara, tu tá pagando 1.200.000 pro Ener Valencia. Reserva Eu te hoje. dou 2 milhões aqui de reais, eu dou 1,5 milhão de euros e assumo o salário dele e tu mas alivia a tua folha. Ninguém aqui é miserável também. Não aceita. O Barcelos não Não, aceitou. mas aí tem contexto, Pedro. O Inter não pagou nada para ter o Valência, né? Tem o Thiago Maia nessa Não conta, pagou então. transferência, né? Ele veio de graça. Daqui a pouco troca pela dívida do Thiago Maia. Não. Troca pela dívida do Thiago Maia. Já ficou Não, bonito. e tem outra possibilidade. E se o Flamengo entrega um jogador pra cá, Vaguinha? Serve também, depende de qual, né? Que a playlist do Flamengo é top. Não, eu acho que pode pintar negócio aí sim. Pode Imagina pintar o Ener negócio. Valência vendo a perspectiva. O Pedro volta só no segundo semestre do ano que vem, né, Gabardo? Sim. Possivelmente. Na Pedro metade do Gaúcho ano. volta Ele dia quer jogar 15 o de Mundial janeiro. ainda. Não, Não sei se ele vai quer conseguir. jogar o Mundial, mas o Valência olha o Flamengo. O Flamengo faz uma proposta que possivelmente vai bater o que ele ganha aqui no Inter ou vai igualar. É. E Parceiro ele dele tá olha lá, e tem né? Plata. Libertador. Tem mais o Gonçalo Plata, que é o parceiro- companheiro de ataque. parceiro E dele. tem o Mundial, que o Flamengo vai se armar pra ganhar esse Mundial. Cara, não tem como tu segurar o cara aqui. Não tem. O que o Mas tem que pegar um dinheirinho, cara. Ah, não. Daqui a pouco troca pela dívida do Thiago Maia. Quanto é que era o Thiago Maia? 4 milhões? 4 milhões? É, não sei 50%. quantos Barcelos Inter está pagou. em meio a uma lavoura de pepinos. Isso. Não é um pepino, É um uma latifúndio. lavoura. Não é uma lavoura, é um latifúndio de pepinos. Pode ser. O Vamos ver. que o Gonzalo ele fala nessa entrevista aos colegas equatorianos? Que, claro, não existe nesse momento a ideia de uma saída do Inter. E até ele deixa bem claro que foram conversas. Ou seja, não chegou no Inter, chegou nele. Qual é a situação? Como é que tá? Meu pai uma Sabe- vez conversou com a minha mãe e eu nasci. O jogador que o Inter podia pedir Que aí houve um Isso, avanço, né? é o Tudo Ayrton começa Lucas, com né? 8, tudo Tem bem. um bom nome aí. Que o Flamengo tem o Alexandro. E o Inter precisa, não sabe se vai ficar com o Bernabé. Ayrton Lucas, Né? Esse é um lateral esquerdo. jogador, esse Ayrton é um Lucas, jogador- Alexandre e E Uruguaio. o Uruvinha. É. Pô, Esse é um Aí, jogador pedir o que Ayrton internacional pode vender, Imagina. pode negociar. resolve a Vamos ver. lateral esquerda. Esse é um jogador que o Internacional pode negociar. Primeiro, ele é caro. Segundo, ele é reserva. Terceiro, ele está travando a subida de um menino que a gente não sabe se pode estourar ou não. E o Internacional está precisando de dinheiro. Então, esse é um jogador que, se aparecer a proposta, não dá para pensar 2 vezes. Tem que negociar. O duro é negociar o Vitão, o duro é negociar o Wesley. Eles são duros, são titulares, são jogadores que acrescentam muito. Agora, Perfeito. o Valência é reserva. Segundo o Vargas, o empresário do Valência, são 2 grandes clubes brasileiros e um da MLS.
um clube nos Estados Unidos, que teriam buscado informações sobre a situação do Valencia. Dá para fazer negócio. Não chegou Dá pra Wagner fazer. até o Inter, porque tá no empresário. Agora, ele deixa bem claro na entrevista, se for formalizada uma proposta, vou procurar o Inter, a gente vai sentar e a gente vai conversar. Ele até também, durante a entrevista, ele fala: por enquanto, o Valencia se reapresenta no Inter no dia 6 de janeiro. Não, mas tu imagina, o Leonardo já falou ali, o Guerrinha falou também. Ele é reserva, ele está prendendo um jogador júnior que está chegando, que pode ser futuramente, brevemente, uma grande expectativa. Ele ganha muito e ele pode jogar no Flamengo, e jogando no Flamengo ele será titular, porque não tem outro centroavante para botar. Competições, né? Tá? Aí vai jogar Libertadores, Campeonato Mundial. Se o Inter perde, se o Inter faz negócio, Léo, com o Valencia e consegue se desfazer também do Alário, alivia em quase 2 milhões de reais a folha. A questão toda, Vaguinha, eu acho ruim se desfazer de um cara que te dá uma alternativa de ataque com tanta potência assim. O Ener Valencia, inclusive contra o Flamengo, ele entra muito bem. Entrou bem, nos dois jogos. Nos dois jogos. Mas, nas circunstâncias em que está o Inter, o Inter precisa buscar receita, o Inter precisa equacionar dívidas. É ruim perder um cara desse. Eu acho que a capacidade técnica de um time, ela não está só nos 11, ela está nos 16. Porque tu faz a temporada brasileira com 16, 17 jogadores. Eu vejo o lado do Valencia. Se chegar realmente o Flamengo, vai partir dele. Ele não vai querer ficar. Porque ele sabe que é banco. E lá ele vai jogar, e lá ele vai ter o Mundial. Simples. E vai jogar no Flamengo, vai ter né? a Libertadores e vai jogar no Flamengo. Jogar no Flamengo, né? Titular até a volta do Pedro. E assim, o Valencia, depois daquele jogo contra o Juventude, onde o torcedor invadiu o campo e claramente foi pra cima dele, e o Alan Ruschel foi quem impediu o torcedor de agredir o Valencia, ele mudou, né, Pedro? Se a gente pegar, ele é um outro jogador. Aliás, aquela foi a expulsão mais injusta que eu já vi. Da história do futebol, talvez. Porque ele derrubou o cara que ia bater no adversário dele. Surreal. Mas deu-lhe uma chegada. Olha, o Alan Ruschel escapou do avião, né? Imagina o que ele é capaz. A regra, ali o árbitro seguiu a regra, né? A regra diz que o atleta agrediu o torcedor. Mesmo que o torcedor tenha entrado E pra foi atacar. bombardeado por todos os ex-árbitros Na verdade, com um erro gritante de bom senso. eu acho, naquele episódio, eu acho que o árbitro, ele faz vistas grossas, ele viu o que tinha acontecido, e aí o VAR chama ele, e aí ele tem que aplicar a regra Porque ele do jogo. aplicou a regra. Não, o VAR chamou ele. Se o VAR não chama, ele deixa passar. Eu fiquei com essa impressão naquele momento. Pedro, com relação... Ou seja, mais uma vez o VAR estragou. Bom, essa é a questão do Valencia. O empresário dele fez questão de dizer que ele se reapresenta por enquanto, ele bota isso, por enquanto, se reapresenta no dia 6 de janeiro no Inter. Até que surja um contrato, ele vai fazer o óbvio. Se vier a proposta vai oficial, trabalhar. vai sentar e vai conversar com o Inter.